Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Bom, hoje eu quero responder uma pergunta, fazer um vídeo aqui interessante, tá? Eu espero ser bem claro nesse vídeo, tá? Espero poder explicar isso aqui de forma detalhada para que o vídeo não fique tão longo, certo? Bom, vamos lá. A pergunta é necessário fé? Veja bem, a palavra fé, isso mesmo. É necessário fé para ser ateu ou agnóstico? Bom, eu não vou chamar isso de pergunta burra, porque para mim nenhuma pergunta é burra. Porém, para mim esse tipo de pergunta ele não faz muito sentido. Mas eu vou responder porque talvez pode ser a dúvida de alguém que está assistindo esse vídeo, certo? Bom, quando a gente fala de ateu, o cara que é ateu, ele é ateu a algo, né? Ele é ateu a alguma coisa, né? Bom, talvez ele negue ou duvide da existência de alguma divindade, de alguma possível divindade. Por exemplo, se você é cristão, você acredita num Deus monoteísta, né? Se você acredita num Deus cristão, você acredita em um único Deus, e isso te torna automaticamente ateu a Odin, ateu ao Deus Júpiter, você é ateu a Horus, você é ateu a Hércules, você é ateu a Zeus, você é ateu a vários tipos de deuses, certo? Da mesma forma que o cara que é muçulmano, ele acredita no Alá, né? Que é o Deus islâmico. Então isso torna ele ateu a Odin, a Horus, tá entendendo? Isso torna ele ateu a Hércules, a Thor, aos deuses gregos, às divindades romanas, às divindades egípcias, às divindades sumérias. Então todo mundo é ateu na prática a algum tipo de coisa. Ou seja, até os teístas, que são os que acreditam em alguma divindade, também são ateístas no que se diz respeito às outras divindades. Ou seja, ele é ateu aos deuses alheios, com exceção ao próprio Deus que ele acredita, certo? Pois bem, você que está assistindo esse vídeo, eu tenho quase certeza que você é ateu a Odin, você é ateu a Júpiter, você é ateu a Horus, você é ateu às divindades romanas, você é ateu às divindades egípcias. Então, você sendo ateu a essas divindades, eu pergunto a você, você precisa de fé para duvidar que Odin exista? Você precisa de fé para duvidar que Horus exista de alguma forma? Bom, então pense bem nessa pergunta. O termo ateu, né, significa sem Deus. O sufixo a, ele dá um sentido de negação. Enquanto que o teísta é aquele que crê em Deus ou em algum tipo de divindade, o ateu é aquele que não acredita, né? Ele duvida da existência de algum tipo de divindade possível, né? Que possa existir ou não, né? Então, não é necessário fé para ser ateu, muito menos agnóstico, visto que o agnóstico ele não é uma crença, ele não é um tipo de fé. O agnóstico ele é uma posição inteligente, ele é uma postura filosófica que simplesmente parte do princípio que não é possível saber coisas desse tipo. Se existe Deus, se existe deuses, se existe a sobrenatural, não é possível por meio de nenhum tipo de conhecimento humano. Ou seja, é uma parada que está inacessível a nós. É isso que o agnóstico pensa, que é o que eu também concordo, que é o que eu também é um pensamento que eu também compartilho, né? Então o agnosticismo, né, agnóstico, né, é uma pessoa, agnosticismo em tese é uma postura filosófica que defende, né, a ausência de conhecimento, contrário da gnose. Então vocês podem ver que existe até uma diferença entre agnosticismo e ateísmo, embora muitas pessoas confundam. Eu posso até fazer um vídeo depois falando da diferença entre ambos. Então não é necessário fé para ser ateu, muito menos agnóstico, visto que o agnóstico ele não afirma nem que existe algum tipo de divindade, mas ele também não afirma que não exista. E também não pense erroneamente que o agnosticismo é uma fronteira entre teísmo e ateísmo. Não, é totalmente diferente dessas duas posturas. Enquanto que o teísta ele acredita que existe Deus ou algum tipo de divindade, o ateísta ele não acredita, tá? Porém, eu concordo que o que a gente entende como ateísmo forte, né, o que algumas pessoas interpretam como ateísmo forte, um erro que eu acho comum no ateísmo radical é afirmar de forma categórica, né, que não exista nenhum tipo de Deus ou
sobrenatural nenhum, ou nenhuma forma de sobrenatural. Por exemplo, eu sendo ateu aos deuses que as religiões me apresentam, não significa que eu possa afirmar de forma categórica que não exista nenhum tipo de Deus, que seja sei lá, algum tipo de divindade ou energia, alguma coisa que seja totalmente diferente do que as religiões apresentam. Eu não posso afirmar esse tipo de coisa. Por exemplo, Richard Dawkins, que é um dos ateus mais famosos, eu acho que ele não afirma, talvez ele não afirma que não exista Deus, porque ele não pode fazer esse tipo de afirmação. Tá entendendo? Então o fato de eu não crer em algum tipo de divindade, tá? De eu duvidar de um tipo da existência de algum tipo de divindade, não me dá direito de afirmar de forma categórica. Não podemos fazer afirmações categóricas. A ciência ela não faz afirmações categóricas. Na ciência, se você teoriza algo, você tem que coletar dados, certo? E a partir desses dados você vai obter uma certa observação e obter uma certa interpretação desses dados. Daí vai exigir experimentação. Você vai fazer as experimentações. Se as experimentações corroborarem para sua teoria, ok. Mas a partir do momento que um experimento dá errado, toda a sua hipótese ou teoria ela já é descartada. Então, não é possível, nós, seres humanos, possuímos limitações, não possuímos ferramentas suficientes, não cabe a nós julgar de forma categórica que exista um Deus ou que não exista. O agnosticismo, embora ele tenha algumas vertentes, mas eu estou partindo aqui do pressuposto, né, do princípio, né, da própria definição etimológica, epistemológica, melhor dizendo, da palavra agnóstico, que é a ausência de conhecimento. Ou seja, eu não sei se Deus existe ou não, não cabe a mim julgar. Eu acredito, olha, pelo menos esses deuses que as religiões apresentam não, mas se existe algum tipo de Deus ou algum tipo de sobrenatural, eu também não posso negar, e caso exista eu estou aberto à possibilidade da existência. Tá entendendo? Então, pro agnóstico é mais ou menos isso. E ainda que exista ou não faz muita diferença, porque não interfere, não é necessário aqui no nosso mundo material, certo? Bom, Baruch Spinoza, por acreditar em um conceito de Deus mais panteísta, né, por ele ter apresentado esse conceito que difere totalmente do Deus personificado que as religiões costumeiramente apresentam, né, o que acontece? Ele recebeu o rótulo de ateu, mesmo ele não sendo ateu. Por quê? Porque ele é ateu a esses deuses que as religiões apresentam, com características humanas, né? Deus, um cara barbudo sentado num trono, lá no céu, coisa que o imaginário popular humano costuma acreditar, né? É o que o senso comum costuma acreditar, mas muitas coisas que o senso comum, né, aborda, muitas das vezes não bate com a realidade, certo? Então, respondendo a pergunta, não é necessário fé para ser ateu, até porque é contraditório, você não precisa ter fé para ser ateu, até porque o ateísmo, melhor dizendo, é a ausência de crença, tá entendendo? Ou seja, é totalmente o oposto. Então você não precisa ter fé para acreditar que algo não existe, não faz sentido. Embora eu concorde que haja ateus dogmáticos, né, extremistas, radicais, que afirmam veemente, porém eles não podem fazer esse tipo de coisa, eles não têm conhecimento e nem ferramentas para afirmar de forma categórica. Ou seja, isso aí aí sim eu chamaria de crença na inexistência, que é totalmente diferente de você não acreditar por falta de evidências, tá? São coisas distintas. Nesse ponto, eu acredito que o ateísmo, ele erra. Esse tipo de ateísmo, né? Esse tipo de ateísmo mais extremista, mais radical, né? Porque não é nem um pouco científico, certo? Espero que todos tenham entendido, tá? Vou ficando por aqui. Posso fazer um vídeo aí falando sobre a diferença entre o ateísmo e o agnosticismo, para todos entenderem melhor, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Um forte abraço a todos que assistiram esse vídeo, tá? Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.